Muito bem, queridos, no vídeo de hoje vamos falar acerca desse tema tão presente no nosso tempo. Se Deus ele é bom, por que nós sofremos? Ou por que existe o sofrimento? Se nós não negamos que Deus ele é completamente bom, por que o ser humano ainda sofre? Se ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele é presciente. Então, por que o sofrimento existe? Se ele mesmo se diz ser, os cristãos dizem ser, os judeus, os muçulmanos ou qualquer outra religião que vai defender a ideia de um Deus único e soberano vai dizer que ele é bom. Então, por que o sofrimento existe? Esse é um questionamento que tem perdurado aí por anos. E vamos tentar, no vídeo de hoje, trazer luz acerca dessa questão. Então fique conosco, tome papel e caneta e eu creio que esse vídeo vai abrir a sua mente para compreender um Deus que está além do sofrimento. Então, esse tema bastante recorrente, se Deus é bom porque sofremos, eu peço para você prestar bastante atenção nesse vídeo. Nós temos aí a guerra da Ucrânia, é, a guerra na Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia, que está acontecendo nesse exato momento. Espero que você possa estar vendo esse vídeo no futuro e tendo a ideia de que essa guerra ela já acabou. Bombardeios acontecendo na faixa de Gaza, Israel contra o Hezbollah, pessoas passando fome, miséria. A pandemia que tivemos há um tempo atrás do Covid-19, as queimadas devastando aqui no Brasil a Amazônia, ou seja, o sofrimento está presente na raça humana. Essa é uma questão tão central do problema do mal, ela é debatida durante longos períodos de tempo na nossa história, tanto na filosofia como na teologia. Muitos veem o sofrimento como uma contradição à ideia de um Deus amoroso, à ideia de um Deus todo-poderoso, à ideia de um Deus bom, que o ser humano sofre, então logo esse Deus não é tão bom assim. Mas será que é isso? A pergunta é especialmente desafiadora, porque não é apenas teórica, mas ela passa pelo campo das emoções e no campo de um pensamento existencial também. Todos nós, toda a raça humana, experimentou a dor e o sofrimento em algum momento. Todos nós. E responder essa questão é muito mais do que expor uma teoria, mas é trazer luz, vivência acerca das nossas dores, acerca do sofrimento que passamos. O problema do sofrimento, que é chamada de teodiceia, que é chamado problema do mal, é uma das maiores barreiras à fé para muitas pessoas. Muitos que se dizem ateus encostam nesse tema para defender que Deus ele não existe. Um dos grandes filósofos, e ele é escocês, que vive ali no século XVIII, David Hume, ele vai argumentar que se Deus fosse perfeitamente bom, ele desejaria eliminar o mal. E se ele fosse onipotente, ele seria capaz de eliminar esse mal. E num primeiro momento parece ser uma afirmação, fazer essa afirmação do David Hume fazer muito sentido. Se Deus fosse perfeitamente bom, ele desejaria eliminar o mal. E se ele fosse onipotente, ele seria capaz de eliminar esse mal. Será que a história é assim? Será que dá para a gente ir por essa linha de argumentação do filósofo escocês David Hume? Logo, a existência do sofrimento parece contradizer a existência de Deus. Se alguém sofre, então esse Deus não é tão bom assim. Então, se esse Deus ele é bom e ele não combate esse sofrimento, então ele não é tão poderoso assim. É importante reconhecer a profundidade dessa questão antes de chegarmos a oferecer algum tipo de resposta. Agostinho de Hipona, um dos doutores da igreja,
ele vive ali metade do século IV e início do século V. Ele é um dos maiores teólogos da igreja. Ele vai argumentar que o mal não é uma entidade criada por Deus, mas é a ausência ou a corrupção do bem. O mal não é um ser ontológico. O que é um ser ontológico? Um ser que é Deus. Deus, ele é Deus. O mal não é uma força oposta a Deus. Porque se nós colocarmos o mal como força oposta a Deus, nessa tentativa de conciliar essa oposição a Deus, nós estamos atribuindo, ainda que não intencionalmente, nós estamos atribuindo a esse mal uma posição de igualdade, de fazer frente a Deus. Isso é chamado de dualismo. E não é uma crença tida como cristã, ou judaica, ou islâmica, porque a crença cristã, judaica ou islâmica é que Deus ele é único. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o único Deus e não há outro que possa fazer oposição a ele, porque se pressupõe que alguém que possa fazer oposição a outrem, que ele tenha o mesmo valor, que ele tenha a mesma capacidade do que esse outrem. Então, se eu digo que o mal ele pode fazer oposição a Deus, então eu estou dizendo, ainda que não intencionalmente, que esse mal tem o mesmo valor de poder referente a Deus. E isso não se sustenta, porque a crença correta é que Deus ele é único, o Todo-Poderoso. Então, o mal não é uma entidade criada por Deus, segundo Agostinho de Hipona, mas é a ausência ou a corrupção do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz, Agostinho de Hipona vai falar, o mal é a ausência de bem. Aonde o bem não está, ali há o mal. Por exemplo, nós não podemos falar que, por exemplo, o meu corpo ele tem calor. E o que é o frio? O frio é justamente o contrário, é a ausência do calor. Então, para Agostinho de Hipona, o mal era a ausência do bem. Para Agostinho, Deus ele é o criador de todas as coisas. E tudo que ele criou é intrinsecamente bom. Tudo que Deus criou é bom. Então, o mal surge quando os seres criados, os seres humanos, com a sua liberdade, desviam-se do bem, deixam o bem, criam uma lacuna a partir do abandono das obras boas, daquilo que é bom. E aí se tem espaço para o mal. Então, Agostinho de Hipona defendia por esse viés que o mal é a ausência de bem. Quando os seres criados, os seres humanos criados, se afastam daquilo que é bom, o mal necessariamente vai passar a existir. Tudo isso por causa da liberdade humana, segundo a perspectiva de um grande teólogo do século IV, início do século V, Agostinho de Hipona, e que é considerado um dos doutores da igreja. Então, o livre-arbítrio para Agostinho de Hipona, Deus deu aos seres humanos a capacidade de escolher entre o bem e o mal, para que pudessem amar a esse Deus de maneira voluntária. O sofrimento, então, ele é uma consequência do mau uso dessa liberdade, tanto de forma direta, como decisões pessoais, quanto de forma indireta, aquele pecado coletivo ou estrutural, por exemplo, pessoas que eu não posso controlar, que tomam as suas ações de maneira maligna e afetam a minha vida. Por exemplo, um assaltante, quando assalta determinada pessoa, aquela pessoa que foi vítima daquele assalto, ela não tem como controlar a ação daquele assaltante. Mas ela sofreu um mal devido à oportunidade de escolha daquele assaltante fazer ou não aquela atitude má, que no caso é o assalto. Então, Gênesis 3, com a queda do homem, é que vai resultar, então, a entrada do mal na humanidade,
que é quando o homem ele peca. O que é o pecado? A quebra do relacionamento do homem com Deus. Então, o relacionamento de Deus com o homem, por causa da atitude livre e voluntária do homem em desobedecer a esse Deus, esse relacionamento ele é quebrado e a partir daí o homem se afasta daquilo que é bom, que é o seu Criador, que é todo poderoso, todo amoroso, onisciente, onipresente, presciente. Quando o homem mancha essa relação com Deus a tal ponto que ele é expulso do jardim do Éden, o pecado entra no mundo e corrompe a raça humana. E a partir daí Agostinho vai falar que a partir desse pecado original, lá de Adão e Eva, o, o sofrimento e a morte entram na humanidade. E isso decorre da escolha humana de Adão em desobedecer a Deus. Então, Agostinho viu o sofrimento como um meio pelo qual Deus pode levar a refletir, nos levar a refletir e buscar a redenção que há nele. Agostinho entende que o sofrimento é o meio pelo qual uma escola de Deus que nos leva a pensar, a raciocinar e a buscar essa redenção, esse relacionamento perfeito com Deus. O sofrimento é a escola que aperfeiçoa o ser humano para que esse ser humano veja o quão débil ele é e que ele não consegue fazer aquilo que é bom e precisa de alguém que é superior a ele para ajudá-lo, para transformá-lo, que ele precisa se achegar até esse Deus, buscar essa redenção, buscar essa reconciliação. O sofrimento nos lembra da nossa dependência de Deus e nos convida a buscar essa cura espiritual. Por que essa cura? Porque houve uma doença que entrou no mundo a partir da decisão da escolha livre e consciente de Adão em desobedecer a Deus. E a partir daí, o homem começa a crescer e se multiplicar sobre a face da terra com o relacionamento entre esse homem e Deus manchado, corrompido pelo pecado. Então, esse homem precisa ser curado. Então, o sofrimento nos lembra da nossa dependência, que nós não temos a capacidade por nós mesmos de solucionar todos os nossos problemas, senão nós seríamos igual a Deus. E nos lembra dessa dependência de buscar alguém que é superior, que possa pôr fim ao nosso sofrimento e buscar essa reconciliação, essa cura espiritual. Romanos 5, verso 3 a 4 diz assim: nós nos gloriamos, Paulo falando, nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então, Paulo fala que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Por quê? E aqui ele coloca de ordem didática esse fato de por que nos gloriar nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter provado, e o caráter provado, esperança. Então, o sofrimento, queira você ou não, é uma escola que vai moldar o nosso caráter. C.S. Lewis foi um grande escritor e teólogo acadêmico britânico, e ele é conhecido tanto por suas obras de ficção como as Crônicas de Nárnia, quanto seus ensaios cristãos, e um dos seus livros mais famosos é o Cristianismo Puro e Simples e o Problema do Sofrimento. O C.S. Lewis ele tem uma mente fantástica e os livros dele não são livros que você pode ler de qualquer maneira. São livros que contêm uma lógica profunda, um pensamento robusto, no qual você precisa se debruçar sobre aquela leitura e entender nas entrelinhas, porque são pensamentos filosóficos e teológicos
carregados de uma bagagem cultural, de um raciocínio, de uma lógica muito profunda. Não é aquele livro que você pode ficar à beira do mar lendo, porque ele contém meditações muito profundas. É aquele que você tem que ter sobre uma mesa e se debruçar única e exclusivamente para entender as reflexões de C.S. Lewis, e ele vai falar acerca desse cristianismo puro e simples, vai falar do problema do mal. Ele tem outros livros também, eu recomendo você comprar algum, adquirir algum, para que você possa ter uma base mais sólida da sua fé. Então, originalmente, o Lewis ele era ateu. Ele se converte ao cristianismo e se tornou um dos maiores apologistas cristãos do século XX. Apologista o quê? Aquele que defende a fé cristã no século XX. Ele combinava a lógica, a imaginação, por causa das crônicas de Nárnia, a espiritualidade para defender a fé cristã, abordando temas como sofrimento, a moralidade e a existência de Deus. Em 1929, foi o processo de conversão dele. O Lewis vai aceitar intelectualmente a existência de Deus, como sendo a existência de Deus o meio mais lógico, a explicação mais racional para a ordem e o sentido do universo. E ele descreveu esse momento como sendo o mais relutante da sua conversão e dos convertidos, daqueles que eram ateus convertidos agora ao cristianismo, porque ele reconheceu que Deus ele existe não por causa de uma forte emoção que ele sentiu, mas por uma convicção intelectual. Então, por meio da observação, da lógica de toda a criação do universo, do sentido do universo, da ordem do cosmos, C.S. Lewis ele vai chegar à conclusão de que Deus existe. Ele chega a essa conclusão não por uma forte emoção, não por um choro, por algo emotivo, por uma experiência, não, mas puramente de maneira intelectual. Então, ele vai falar sobre o sofrimento como sendo uma ferramenta de Deus. No livro O Problema do Sofrimento, que ele escreve, ele argumenta que Deus usa o sofrimento para nos chamar de volta a Ele. Lembra que aquela relação do homem com Deus foi rompida, quebrada, lá em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo? Então, Lewis vai falar que Deus usa do sofrimento para nos chamar de volta à comunhão com Ele. Em tempos de prosperidade, muitas das vezes a humanidade ignora Deus. Com bem-estar social, as pessoas às vezes não desacreditam de Deus, mas o colocam no altar, no andar de cima, deixam ele lá e tentam se virar aqui embaixo com a razão. Então, Lewis vai falar que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento, e é o megafone para despertar o mundo surdo, é o sofrimento. Então, eu queria que você acompanhasse o que Lewis fala acerca do sofrimento. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas ele grita em nosso sofrimento. E é o megafone, esse sofrimento é o megafone para despertar um mundo surdo. Olha que tremendo é esse entendimento de C.S. Lewis. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Para Lewis, Deus criou um mundo em que a liberdade humana é respeitada, mesmo que isso signifique permitir o sofrimento. O amor verdadeiro só pode existir onde há liberdade. Deus não cria máquinas, Deus não cria robôs, Deus não cria pessoas programadas para amá-lo. Deus cria o ser humano com a liberdade para desejar ou não a esse Deus. Então, Deus criou um mundo em que a liberdade humana é respeitada. É o que Lewis fala. Mesmo que isso signifique permitir o sofrimento.
O mundo onde Deus intervisse continuamente para eliminar o sofrimento seria um mundo onde a liberdade humana seria anulada. Um mundo onde Deus está intervindo a todo momento para eliminar 100% o sofrimento seria um mundo onde a liberdade humana seria anulada. Porque os homens só tomariam decisões no sentido de Deus, sendo programados para amar a Deus. E se o homem não se permite escolher aquilo que é contrário a Deus, ainda que isso leve ao sofrimento, esse homem não está tendo a sua liberdade de escolha preservada, segundo Lewis. Mas o amor verdadeiro a Deus só pode existir aonde houver essa liberdade. Ainda que eu entendo que a graça seja irresistível, Deus ainda assim vai usar uma das suas ferramentas, o sofrimento, para trazer de maneira irresistível, ainda que seja por meio do sofrimento, para os seus. É muito difícil entender isso a partir da nossa ótica humana que é limitada. Porque se nós entendêssemos completamente todos os mistérios de Deus, toda a sua mente insondável, das duas uma, ou esse Deus não seria esse Deus todo-poderoso que a nossa mente humana pode alcançar, ou então nós seríamos igual a Deus. E nenhuma das possibilidades são possíveis. Então, por isso que o homem, na sua finitude, na sua humanidade falha e débil, não consegue entender 100% dos desígnios de Deus. E isso já mostra que esse Deus ele está acima de nós, que ele tem a visão macro de entender todo o panorama, ainda que nós, com a nossa visão, com o nosso intelecto, possamos somente entender parte desse panorama. O somente uma porção daquilo do qual vivemos, e não o plano completo. Então, para Lewis, Deus cria um mundo em que a liberdade humana é respeitada, mesmo que isso signifique o sofrimento. A dor, Lewis ainda vai falar que a dor pode ser um catalisador para o crescimento moral e espiritual. E aí ele vai comparar como o atleta, que o atleta, no seu condicionamento, na sua preparação física, ele vai passar por dores para alcançar um patamar de condicionamento físico. Então, os seres humanos, assim como o atleta, eles amadurecem espiritualmente ao enfrentar e superar os seus desafios. E é isso que a própria Bíblia fala em Hebreus 12, verso 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando um atleta está lá, por exemplo, um atleta de levantamento de peso olímpico, de LPO, quando ele está lá jogando peso pro alto, treinando, ele está sofrendo. Ele está tirando seu corpo do conforto. Ele não está fazendo aquilo de maneira contente, mas ele está disciplinando o seu corpo a acostumar com o peso, a suportar o levantamento do peso olímpico. Então ele está disciplinando o seu corpo. E para Lewis, assim como o atleta faz isso, os seres humanos amadurecem espiritualmente ao enfrentar e superar os seus desafios, que vêm por meio do sofrimento. E é o que concorda com o que o autor, a carta aos Hebreus, fala. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Lewis aponta que, embora o sofrimento seja real e seja doloroso, esse sofrimento não é o fim da história. Deus promete que no final toda a dor será redimida.
Em 2 Coríntios 4, verso 17, Paulo diz assim: pois as nossas aflições leves e momentâneas estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todo sofrimento, que pesa mais do que todas elas. Pois as nossas leves aflições e momentâneas estão produzindo para nós uma glória eterna. Que glória eterna é essa? Onde não haverá sofrimento. Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos e filósofos da Idade Média do século XIII, ele é aquele que vai integrar, junto à teologia cristã, a filosofia aristotélica. Ele vai trazer bases sólidas para compreender a fé cristã e vai trazer luz também acerca do sofrimento, da questão do mal. Aquilo propôs que Deus, sendo perfeito e bom, não cria o mal, mas permite a sua existência como parte de um plano providencial muito maior, visando esse bem maior, esse bem coletivo. E ele vai citar aqui, vai citar o exemplo do sofrimento de Cristo na cruz. Apesar da crueldade da crucificação, esse evento trouxe redenção e salvação para a humanidade. Foi através do sofrimento do Filho de Deus. Deus sofreu naquela cruz, Deus Filho sofreu na cruz, que trouxe salvação, redenção e salvação para toda a humanidade. Então, próprio Deus experimenta o sofrimento humano, quando ele desce ao nosso nível, não usando da condição de ser igual a Deus, mas antes subjugando-se em natureza humana, conforme Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2, não usando da condição de ser Deus, mas subjugando-se na condição de servo, sendo visto como figura humana. O verbo encarnando, como diz João no capítulo 1, o verbo se faz carne e habita entre nós. Esse Deus, Deus Filho, ele sofre o nosso sofrimento. Ele vai para a cruz no nosso lugar. Então, nem Deus foi poupado do sofrimento. Pelo contrário, ele sofre a crueldade da crucificação. Romanos 8, verso 28, Paulo diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Jesus foi chamado segundo o propósito de Deus Pai para redimir e salvar a humanidade. Jesus foi chamado para se fazer homem e sofrer o nosso sofrimento naquela cruz. Ele experimenta a nossa dor, ele experimenta a nossa morte, ele nos substitui, ele se faz maldito no meu e no seu lugar. Mas Paulo fala aqui: sabemos que Deus faz todas as coisas são todas, tanto boas como ruins, cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. John Hick é um dos filósofos do século XX, ele é um filósofo cristão britânico. Ele é conhecido por suas obras sobre a teodiceia e o pluralismo político. Ele abordou o problema do sofrimento em uma perspectiva que vai buscar conciliar a existência do mal com um Deus amoroso e soberano. John Wick, ele argumenta que Deus ele cria o mundo como um ambiente de alma, no qual o sofrimento é necessário para o desenvolvimento moral e espiritual dos seres humanos. Assim como um treinamento físico exige esforço, dor e assim também para o homem, o ser humano ter o seu caráter formado, vai requerer desafios e dificuldades. Por isso esse homem passa pela escola do sofrimento. Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no verso 2 ao 4, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, as escrituras sempre relatam não uma ausência de sofrimento,
mas o motivo de passar por grande alegria, para que essas diversas provações produzam prova da nossa fé, que vai produzir perseverança, vai moldar o nosso caráter. Paulo vai falar da leve e momentânea tribulação. O autor aos Hebreus vai falar que Cristo aprendeu tudo que aprendeu pelos sofrimentos que suportou. Cristo é levado ao deserto pelo Espírito. Cristo vai para a cruz. O cristianismo não é aquele que tira o cristão do sofrimento, mas é aquele que revela no sofrimento um crescimento, um amadurecimento, e é como, parafraseando o que Lewis fala, é o megafone de Deus para alcançar o homem. Deus sussurra nos prazeres, fala a consciência, mas utiliza o sofrimento como megafone do seu chamado, para que esse homem se reconcilie com o próprio Deus. Dietrich Bonhoeffer, ele também é um teólogo luterano alemão, ele vai viver ali no período da Segunda Guerra, ele vai ser um opositor ao regime nazista e ele vai defender o cristianismo contra esse regime nazista. E ele vai ser preso, torturado e executado por sua participação nessa resistência contra o nazismo. Então, ele vai viver entre a Primeira e a Segunda Guerra, né? E ele vai se opor ferrenhamente contra as questões, a doutrina, as políticas nazistas. Ele vai ser aquele da resistência. E ele vai trazer isso para dentro do cristianismo, porque a gente vai ver até mesmo discursos nazistas sendo legitimados por igrejas protestantes também, por consentimentos de padres católicos também. Mas Dietrich Bonhoeffer, ele é uma voz de Deus em meio a esse sofrimento, em meio a esse nazismo, e por isso ele é torturado, preso e morto. E ele vai falar desse sofrimento humano como sendo uma identificação com Cristo. Bonhoeffer enfatiza que seguir a Cristo significa aceitar justamente o caminho da cruz. Jesus fala acerca daqueles que querem segui-lo, que devem carregar a sua cruz. O sofrimento para Bonhoeffer é visto como um meio de compartilhar uma experiência do próprio Cristo, que é justamente esse caminho de cruz, caminho apertado, porta estreita. A palavra de Deus fala acerca do sofrimento. E Dietrich Bonhoeffer vai falar justamente que o sofrimento é o cristão se identificar com esse caminho de cruz. Ele escreveu que somente o Deus sofredor pode ajudar o homem. Por que o Deus sofredor? Porque Jesus foi para a cruz. E Jesus foi martirizado, morreu numa cruz, foi tentado em todas as coisas. E ele fala o seguinte, Bonhoeffer: o cristianismo não oferece respostas simples, mas sustenta que Deus ele entra no sofrimento humano por meio de Jesus. Deus entra no sofrimento humano por meio de Jesus. Filipenses 3, verso 10, Paulo fala assim: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então, há uma identificação do cristão com os sofrimentos de Cristo. O próprio Cristo já falava sobre esse que quer segui-lo, carregar a sua cruz. E Paulo fala que ele quer se identificar com Cristo, participando dos seus sofrimentos. O sofrimento, então, ele não é ignorado pela fé cristã, mas ele é enfrentado com esperança. A Bíblia mostra que o sofrimento é uma realidade, mas também oferece a esperança da redenção e a restauração de todas as coisas. Hebreus 5, verso 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus, embora sendo filho,
Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Não é muito legal falar disso, mas sofrimento ainda é a escola de Deus. Questões práticas, pode ver. Na minha e na sua vida, quantas vezes nos debruçamos mais sobre a oração, nos voltamos mais para Deus, a partir de situações que são mais desafiadoras. O sofrimento e a morte de Jesus não foram o fim da história. Sua ressurreição assegura que Deus trará a redenção completa. Lá em Apocalipse 21, verso 4, diz assim, João falando as palavras que foram recitadas a ele. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem lamento, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Na restauração de todas as coisas, quando habitaremos para sempre com o Senhor, a antiga ordem já passou. Não haverá mais choro, nem lamento, nem dor, nem morte, porque essas coisas já passaram. Os cristãos são chamados, então, a responder o sofrimento não apenas com explicações teóricas ou teológicas, mas com ações práticas de amor e de compaixão. Mateus 25, do verso 35 ao 40, vai falar que Jesus ele teve fome e deram a ele de comer. Ele teve sede e deram a ele de beber. Jesus sofreu a fome, a sede. Estava nu e deram a ele o que vestir. O chamado cristão em meio ao sofrimento não é dizer que a pessoa será arrebatada daquela situação de sofrimento, mas em meio ao sofrimento, compartilhar ajuda, compartilhar amor. Em meio à fome, dar de comer. Em meio à sede, dar de beber. Em meio à nudez, dar roupa. Em meio ao perigo, dar proteção. O sofrimento não é somente explicado com questões teológicas, mas principalmente com questões práticas, de amor e de compaixão. E com isso chegamos ao fim dessa aula e eu espero que você tenha sido bastante edificado. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe também com os seus amigos, com a sua família, com as suas igrejas, com seus companheiros que ainda, amigos, conhecidos que ainda não professam a fé cristã. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês durante esse tempo e eu creio que esse vídeo trouxe bastante claridade acerca desse tema tão complexo que é o sofrimento humano. Até a próxima, queridos!